Olá, hoje abordaremos o assunto bioenergética. Bioenergética constitui um dos principais blocos temáticos da fisiologia, sendo essencialmente dedicada ao estudo dos vários processos químicos que tornam possível a vida celular do ponto de vista energético. A bioenergética busca explicar os principais processos químicos que decorrem na célula, bem como analisar suas implicações fisiológicas, principalmente em relação ao modo como esses processos se enquadram no conceito global de homeostasia. Compreender o que significa energia e a forma como o organismo pode produzir energia, converter, armazenar e utilizar é importante para compreender o funcionamento orgânico tanto nos esportes como nas atividades de recreação e lazer. A bioenergética permite entender como a capacidade para realizar trabalho, para realizar exercício, está dependente da conversão sucessiva de uma energia em outra energia. Então, a fisiologia do trabalho muscular e do exercício é basicamente uma questão de conversão de energia química em energia mecânica. No tocante à diferença que existe entre as matérias não vivas e os seres vivos, nós sabemos que os seres vivos se diferenciam em função do tipo de organização bioquímica, histológica, funcional em relação aos demais seres não vivos. Uma outra diferença é a habilidade em manter um meio interno adequado, mesmo que o meio externo ele apresente estímulos ou alterações que interfiram no funcionamento do meio interno, ao qual nós chamamos de homeostasia. Além disso, uma outra diferença entre a matéria e os seres vivos, entre a matéria não viva e os seres vivos, diz respeito à capacidade de movimentação, bem como as respostas a determinados estímulos e também fenômenos como crescimento, desenvolvimento, reprodução, entre outras características. Os seres vivos, então, para executarem todas essas atividades, é importante que eles contem com uma fonte contínua de produção de energia. Alguns seres vivos, chamados de seres vivos autotróficos, são seres vivos produtores, ou seja, através da energia solar, essa energia solar ela é convertida e armazenada em forma de moléculas orgânicas através do processo de fotossíntese, como acontece nas plantas. Outros seres, chamados seres heterotróficos, são seres consumidores, isto é, dependem dos seres produtores, dos seres autotróficos, para obter essa energia na forma de moléculas orgânicas ricas em energia, carboidratos, lipídios, proteínas. A fonte de energia utilizada pelos seres vivos é chamada de adenosina trifosfato, ATP. As células, elas produzem ATP por processos que envolvem a ligação do fosfato inorgânico ao ADP, adenosina difosfato. A partir da combinação da molécula de ADP com o fosfato inorgânico, nós temos a formação da adenosina trifosfato. Essa energia do ATP é transferida para os diferentes processos biológicos, para as diferentes funções celulares, como a formação de biomoléculas, o próprio processo de contração muscular, o transporte ativo de íons, entre várias outras funções. O ATP está presente e é o grande responsável, um dos grandes responsáveis por esses fenômenos.
através de um processo de hidrólise do seu fosfato terminal. O ATP acaba liberando esse fosfato terminal e isso acaba gerando um contínuo ciclo de síntese e degradação de ATP. Essas moléculas se quebram, fornecem energia e se recombinam para a formação de uma nova molécula de ATP. Antes de chegarmos nas bases das vias bioenergéticas, é importante que conheçamos qual é a função das ATPases. Normalmente, esse sufixo ase se refere a uma enzima. As ATPases são enzimas que hidrolisam o grupo fosfato terminal do ATP. Diversas enzimas quebram a molécula de ATP, liberando este fosfato inorgânico. Então, as ATPases têm como principal função fornecer energia para o funcionamento das células. E, consequentemente, essa energia vai ser aplicada a diferentes papéis biológicos. Essa energia é frequentemente liberada na forma de íon energeticamente forte de hidrogênio, o H+. Um conceito importante que nós vamos encontrar nas reações químicas relacionadas ao processo de formação de ATP é o termo hidrólise, hidrolisar e hidrolisante. Hidrolisar refere-se à ocorrência de uma decomposição de uma molécula através da hidrólise. A hidrólise, por sua vez, refere-se à reação de transformação de uma molécula pela ação da água. Lise significa quebra. Então, a quebra de uma molécula pela ação da água. Hidrolisante é toda aquela proteína, toda aquela substância com a capacidade de promover hidrólise, com a capacidade de hidrolisar. Um outro conceito importante é o de FAD e NAD. FAD é o dinucleotídeo de flavina e adenina. NAD é o dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. São duas moléculas responsáveis por receber o hidrogênio transferido a outras substâncias em reações liberadoras de energia. Então, NAD e FAD são transportadores do íon hidrogênio, um íon rico em energia. A diferença entre FAD e NAD é que o NAD ele acaba produzindo mais ATP por conseguir transportar mais íons hidrogênio. Agora, abordaremos as vias energéticas propriamente ditas. Os dois primeiros sistemas energéticos são designados de anaeróbios, o que significa que a produção de energia nas modalidades que os utilizam preferencialmente não está dependente da utilização de oxigênio. Já a produção de energia no sistema oxidativo decorre na mitocôndria e só é possível mediante a utilização de oxigênio, razão pela qual se denomina este tipo de sistema de aeróbio. É importante entender esses mecanismos porque eles estão diretamente relacionados com o sistema energético preferencialmente utilizado e isso vai ter uma relação direta com a modalidade de atividade física que é praticada. A primeira via energética é o sistema creatina-fosfato, ATP-CP, ou sistema fosfagênio, ou sistema anaeróbio alático. A fosfocreatina, essa molécula CP, é armazenada nas células musculares. Ela é semelhante ao ATP, porque ela também possui uma ligação de alta energia no grupo fosfato. O P de fosfato está ligado ao C de creatina, e essa ligação é altamente energética. As reservas de fosfagênio nos músculos ativos serão esgotadas provavelmente
após atividades que tenham duração de 30 segundos, o equivalente a um pique de 80 metros. A produção de energia a partir da utilização dos estoques desse composto de creatina fosfato aumenta na proporção direta do aumento da massa muscular e sustenta principalmente as atividades de alta intensidade e curtíssima duração. Os exercícios de força, como a musculação, potencializam esse sistema, contemplando força, potência, velocidade. O sistema de fosfagênio representa a fonte de energia disponível mais rápida do ATP para ser usado pelo músculo. Não depende de uma longa série de reações químicas, isso é uma grande vantagem. Não depende do transporte de oxigênio que respiramos para os músculos que estão realizando o trabalho. E tanto a molécula de ATP quanto a molécula de fosfocreatina estão armazenados diretamente dentro dos mecanismos contráteis do músculo. Então, o sistema creatina-fosfato acaba sendo uma via energética para fornecimento rápido de energia para que haja contração muscular. A molécula de creatina-fosfato, CP, ela vai ser quebrada, produzindo a molécula de creatina, liberando a molécula de fosfato e liberando uma energia. Essa energia ela vai ser utilizada para juntar o fosfato inorgânico a uma molécula de adenosina difosfato. ADP com mais um fosfato vai formar a molécula de ATP. Essa molécula de ATP ela vai atravessar a membrana muscular e através da ação da enzima ATPase, a molécula de ATP vai ser quebrada, liberando a energia necessária para executar a contração muscular. Esse sistema é um sistema de alta intensidade e curta duração. A segunda via energética é chamada de glicólise, ou via glicolítica, ou sistema anaeróbio lático. Essa segunda via energética é utilizada em esforços de intensidade elevada, com uma duração entre 30 segundos e 1 minuto. Por exemplo, corridas de 400 metros, nados de 100 metros livres, apelam para esse sistema de energia diferente ao sistema de fosfocreatina que acabamos de ver. Esse sistema é chamado de lático porque, através das várias reações químicas que acontecem, existe produção e acúmulo de ácido lático. Esse processo, consideravelmente mais complexo do que o sistema energético anterior, requer um conjunto de 12 reações químicas, 12 reações enzimáticas, para poder degradar o glicogênio até ácido lático. Nesse sistema, é possível converter rapidamente uma molécula de glicose em duas moléculas de ácido lático, formando paralelamente duas moléculas de ATP sem a necessidade de utilizar o oxigênio. Nessa imagem, nós observamos uma sucessão de reações químicas. Inicialmente, tudo começa a partir de uma molécula de glicose e termina na formação de uma molécula de piruvato. A via glicolítica ela está organizada em duas fases. Uma fase preparatória, onde existe gasto de energia, gasto de ATP, para que a glicose ela seja convertida em gliceraldeído 3-fosfato,
Então, essa etapa é conhecida como fase preparatória. Existe uma conversão da glicose em moléculas cada vez menores. Nessa fase, chamada de preparatória, é preparatória porque existe gasto de energia para que seja atingida a etapa final. Já na segunda fase, que é a fase de pagamento, nós vamos ter a conversão do gliceraldeído 3-fosfato, depois de várias reações químicas orquestradas por diferentes enzimas, na produção do piruvato. A glicólise é essa degradação anaeróbia da molécula de glicose até a sua transformação em piruvato, também chamada de ácido pirúvico ou ácido lático. E é um processo muito ativo no músculo esquelético, razão pela qual é frequentemente designado como tecido glicolítico. Nessa via energética, cada molécula de glicose forma anaerobicamente duas moléculas de ácido lático e duas moléculas de ATP como saldo. Apesar desse processo parecer pouco eficiente, na realidade é extremamente eficaz porque o músculo tem uma enorme capacidade de degradar a glicose rapidamente e de produzir grandes quantidades de ATP durante curtos períodos de tempo. No entanto, esse processo conduz, inevitavelmente, à formação e acumulação do ácido lático. O acúmulo de ácido lático no organismo de um atleta, acaba trazendo dor, acaba trazendo ineficiência muscular. E o acúmulo do ácido lático acaba provocando queda no rendimento do atleta. A terceira via energética, chamada de via aeróbica, ou sistema aeróbico, ou fosforilação oxidativa, é a via energética cujos esforços têm duração superior a 2 minutos. E a produção de energia ela vai ser assegurada pela ativação da mitocôndria, na presença do oxigênio. Atividades com duração superior a 2 minutos dependem da presença e utilização do oxigênio no músculo ativo. Também, a recuperação logo após o exercício fadigante é essencialmente um processo aeróbio, uma vez que o ácido lático produzido durante o exercício é removido pela oxidação, enquanto os restantes 25% sofrem gluconeogênese, ou seja, o ácido lático é convertido em moléculas de açúcar, de glicose, e ficam armazenadas no organismo. A fibra muscular esquelética ela tem uma organela especializada na produção de energia, que é a mitocôndria. E a mitocôndria é a responsável pelo catabolismo aeróbio dos principais componentes da alimentação, consumidos pelo indivíduo. O termo oxidação refere-se à formação de ATP na mitocôndria na presença de oxigênio, gerando então a formação de energia aeróbia. Nessa imagem, nós temos a representação do ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, e acontece no interior da mitocôndria, especificamente próximo à membrana na matriz mitocondrial. Esse processo inicia-se com a chegada do ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico foi produzido anteriormente na via glicolítica.
Esse ácido pirúvico, ele vai apresentar uma interação, uma reação com a acetilcoenzima A e uma molécula de dióxido de carbono. Nessa reação, observamos a presença do NAD+, que se transforma em NADH, após utilizar 2 elétrons e um íon de hidrogênio liberados nesse processo. As moléculas de acetilcoenzima A sofrem então oxidação e ao final formam uma coenzima A intacta e 2 moléculas de dióxido de carbono. Essas reações garantem que a oxidação, ou seja, o contato da acetilcoenzima A com o oxigênio, permitam o processo chamado de ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs inicia-se então com a combinação da acetilcoenzima A com o oxaloacetato, que forma uma molécula de ácido cítrico e uma molécula de acetilcoenzima A, ou melhor, de coenzima A. Durante todas as reações seguintes, há uma liberação de 2 moléculas de CO2, elétrons e íons de hidrogênio. No final de todo esse processo, o ácido oxalacético é recuperado e encontra-se em perfeitas condições para iniciar um novo ciclo. Os elétrons e os íons formados são capturados pelo NAD ou FAD, formando, respectivamente, as moléculas de NADGH ou FADH2. Ao final de todo o processo, encontram-se formados 3 NADH e 1 FADH2. Durante o ciclo, a energia liberada faz com que ocorra a formação do GTP, guanosina trifosfato, uma molécula bastante semelhante ao ATP, no entanto, mais rica em energia. O processo de fosforilação oxidativa ocorre a reoxidação das moléculas de NADH e FADH2, sendo liberada uma grande quantidade de elétrons, que acabam por formar água em todos esses processos de reações químicas. Durante a formação da água, a energia vai sendo liberada e usada para a produção de ATP. A fosforilação oxidativa é responsável pela maior parte do ATP produzido pela célula muscular. Se fôssemos fazer uma comparação, a via glicolítica teria um saldo de 2 moléculas de ATP e a fosforilação oxidativa teria um saldo final de 26 a 28 moléculas de ATP. O sistema aeróbico, apesar de várias reações químicas, apesar de ser tão complexo, é a via de produção de energia mais eficiente do organismo. Fornecendo ATP em grande quantidade, é possível manter o exercício, o trabalho muscular, por mais de 2 minutos. Caminhadas, corridas, maratonas, predominantemente utilizam a via aeróbica para a produção de energia. Pode-se dizer, então, que na fosforilação oxidativa, que é uma etapa da cadeia respiratória, da respiração celular, também chamada de cadeia de transporte de elétrons, existe uma série de reações químicas que acabam transferindo elétrons, doadores de outros elétrons, para receptores através de reações químicas, onde NAD e FAD acabam capturando esses elétrons energeticamente fortes para o processo de formação do ATP. É importante destacar que os carboidratos, o açúcar, a glicose,
não são os únicos substratos energéticos do corpo. O corpo consome, nessa sequência de carboidratos, lipídios e proteínas, os substratos necessários para serem degradados em unidades, em moléculas cada vez menores, para que possam ser convertidas em energia em seu processo final. As três vias metabólicas, elas acontecem simultaneamente, embora exista a predominância de um determinado sistema em relação a outros. E isso vai depender de fatores como a intensidade do exercício, a duração do esforço, a quantidade de reservas energéticas disponível em cada sistema, a proporção entre os tipos de fibra muscular e a própria presença de enzimas específicas. A título de curiosidade, por exemplo, uma corrida de 100 metros planos. 80% da energia produzida vem da degradação da fosfocreatina, 15% da via glicolítica e apenas 5% da via aeróbica. Já numa corrida de 800 metros, a produção de energia é assegurada em partes sensivelmente iguais pelo sistema aeróbico e anaeróbico. Já numa corrida de 500 metros, aliás, de 1.500 metros, a participação da via aeróbica sobe para 67%, enquanto a via glicolítica tem uma participação de 23% e a via de fosfocreatina tem uma participação de 10%. Independente da contribuição energética de cada sistema, pode variar em função do tempo de competição. A ideia de reter essa energia é a de que todos os sistemas energéticos participam sempre integradamente e nunca de forma isolada. Um exemplo é a constatação de que mesmo numa prova de velocidade pura, como é o caso da corrida de 100 metros planos, cerca de 5% da ATP ainda é produzido mitocondrialmente, lá na via aeróbica. Outro aspecto fundamental é a compreensão de que os vários sistemas apresentam potências energéticas distintas, que são as capacidades diferenciadas para formar ATP em relação ao tempo. Quando nos referimos à capacidade de cada sistema, temos que levar em consideração que as reservas energéticas que cada sistema disponibiliza. Fazendo um resumo do que foi visto sobre as três vias energéticas, nós temos que o sistema de fosfocreatina, o tipo de atividade predominante é uma atividade de potência. A duração do esforço vai de 0 a 30 segundos, como por exemplo sprints, lançamentos, saltos. As enzimas estão localizadas no citossol, assim como o substrato energético, que é a fosfocreatina. A ativação dessa via energética é imediata e não depende do oxigênio para que exista a produção de ATP. Já a via glicolítica, ela é uma via predominantemente em atividades de velocidade, que duram entre 30 segundos e 1 minuto, como as corridas de 400 metros, nados de 100 metros livres. As enzimas e os substratos energéticos também estão localizados no citosol. É uma via ativada rapidamente. E o substrato energético é a glicose ou o glicogênio, que é a forma como a glicose ela fica armazenada. E também não depende da participação do O2 para que haja geração de energia. Já o sistema oxidativo, as atividades que o sistema, a via aeróbica é predominante,
nós temos as atividades de resistência, de longa duração. São atividades maiores que 2 minutos, como corridas de 5 a 10 km, maratona. As enzimas estão localizadas no citosol e nas mitocôndrias. O substrato energético está localizado no citosol, no sangue, fígado, tecido adiposo. Em relação à velocidade de ativação, a via aeróbica ela é ativada bem lentamente e é uma via bem prolongada, devido às várias reações químicas. O substrato energético para produzir ATP são o glicogênio muscular e hepático, armazenado no fígado, e a própria glicose, além dos lipídios musculares, adiposos, sanguíneos, e as proteínas, os aminoácidos musculares, hepáticos e sanguíneos. E diferente das outras duas vias, a via aeróbica depende da presença de oxigênio. A depender da modalidade de atividade física de um atleta, é importante que o exercício ele seja realizado de acordo com a necessidade de cada atleta. Por exemplo, um maratonista. É importante que o treino dele seja de longa duração, para aumentar a capacidade muscular de oxidação do piruvato e, consequentemente, permitir uma produção cada vez mais eficaz das moléculas de ATP. Já para um halterofilista, é importante que haja aí um aumento da atividade da produção de energia através da via de fosfocreatina. Consequentemente, também vai ter uma adaptação relacionada à produção de enzimas específicas para essa via energética. Uma maneira de quantificar a quantidade de energia produzida pelo corpo pode ser através de um exame chamado de calorimetria. A calorimetria, por sua vez, ela se divide em calorimetria direta e indireta. A calorimetria indireta é um exame utilizado para medir a taxa de metabolismo do corpo, o que tem bastante a ver com a produção de energia e de reações químicas. Na calorimetria indireta, o organismo consome uma quantidade fixa de oxigênio. Pela diferença que existe entre a quantidade de oxigênio inspirado e expirado, o aparelho acaba calculando com precisão quantas calorias o corpo está queimando naquele momento. Cada pessoa tem a sua própria taxa metabólica basal. Duas pessoas com a mesma idade, sexo, peso, altura, provavelmente terão metabolismos energéticos diferentes. Na calorimetria indireta, como por exemplo essa mulher na esteira, o exame é realizado em consultório, dura em torno de 15, 20 minutos e é totalmente indolor. É necessário que inicialmente o paciente esteja em repouso, em ambiente calmo e completamente relaxado. Consumo de alimentos, atividade física intensa, situações estressantes e uso de estimulantes como cafeína podem elevar o metabolismo e devem ser evitados antes do exame. Já nessa outra imagem, que é em desenho, né, azul e rosa, temos uma representação da calorimetria direta. O paciente faz um esforço dentro de um ambiente hermeticamente fechado, onde há o controle da entrada de ar, saída de ar e do calor produzido pelo corpo. Dependendo da quantidade de calor produzido pelo corpo, vai existir aí a elevação da temperatura da água que está em volta desse ambiente hermeticamente fechado. Isso aí vai acabar medindo de maneira direta quanto de energia foi produzida pelo corpo. É um exame mais difícil de ser realizado,
Então, normalmente opta-se pela calorimetria direta, como o teste de esteira, como a ergoespirometria. Dúvidas? Mandem um e-mail para pinheirofelipe@live.com ou pelo Instagram Pinheiro Felipe.